da existência da academia, nunca um escritor essencialmente contista tinha ganho o Nobel de Literatura até 2013, quando a escritora canadense Alice Munro ganhou, já velhinha, aos 82 anos. Alice ainda é viva, ela mora em Ontário, no Canadá, e além de ter ganho o Nobel de Literatura como contista, a única escritora até agora a ganhar como contista, ela também teve a livraria mais importante do Canadá durante muitos anos. O livro que nós escolhemos para começar a falar de Alice Munro é este, Felicidade Demais, né? Que é considerado um dos 3 livros mais importantes da Alice Munro. E esse título, Felicidade Demais, ele também é o título do último conto, do 10º conto. Tem 10 livros tem 10 contos este livro, desculpa. Que é o último conto, Felicidade Demais, que conta a vida de um personagem real, que é a Sofia Kowalewski. A Sofia Kowalewski foi uma grande matemática no final do século XIX, mas naquela época, claro, ela sofreu um grande preconceito por ser mulher. E apesar de ter uma mente brilhante, ela não conseguia dar aula na Rússia, seu país de origem, e foi para a Suécia, onde ela conseguiu uma oportunidade e se tornou uma das primeiras professoras de matemática, lógico, do ensino superior. A Felicidade Demais, como qualquer livro da Alice Munro, ele trata das relações humanas no dia a dia. A Alice Munro, ela começou escrevendo crônicas, então quando você lê os contos, você percebe essa influência das crônicas, que a matéria-prima da crônica é justamente isso, o dia a dia, o pequeno do dia a dia, as relações humanas do dia a dia. As histórias são histórias principalmente tendo protagonistas mulheres, né? A grande maioria tem protagonistas mulheres, e as mulheres vivendo diferentes momentos da vida. Momentos de mudança, momentos que elas foram abandonadas pelo marido, momentos de carreira, enfim. São situações que nós conhecemos muito bem e que nos faz ter uma grande empatia pelos personagens, porque todos nós passamos por esses momentos de mudança, por esses momentos de reflexão, e isso é uma coisa que é comum a praticamente todos os seres humanos. Tem uma passagem num dos contos, o conto chamado Ficção, que é uma passagem muito interessante se você conhece a história da Alice. Nesse conto chamado Ficção, a protagonista, ela compra um livro, numa livraria, obviamente, e ela não sabia que era um livro de contos. E quando ela abre, ela percebe que é um livro de contos, ela fica muito decepcionada, né? E aí a personagem tem uma frase que eu acho que é um pouco como Alice, por ser contista, deve ter se sentido ao longo da vida. Diz assim que ela mostra a decepção dela. Parece diminuir a autoridade do livro, fazendo com que a autora pareça alguém pendurado nos portões da literatura, mais do que seguramente estabelecido lá dentro. Então talvez seja, com esta frase colocada na boca da protagonista, ela nos faz pensar sobre o preconceito que nós temos em relação aos livros de contos. A grande maioria acha que realmente um livro de contos é inferior a um romance, o que é uma grande bobagem, porque para você escrever um conto em poucas páginas, uma história concisa, uma história fechada, né? Uma história redondinha, às vezes é muito mais difícil do que você escrever um romance. Mas achei interessante isso aparecer no livro. É claro que com o reconhecimento que ela recebeu, esse livro é anterior a 2013, mas com o reconhecimento do Nobel, eu acho que muito desse sentimento da Alice terminou. Quando você for ler Felicidade Demais, você tem que ter em mente que não é um livro feliz, apesar do título. É um momento, como eu disse antes, de mudança
Então é um momento de reflexão, às vezes até um momento, ele é muito mais triste do que feliz. Se você quiser ler a resenha de Felicidade Demais, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Quero ainda lembrar que Felicidade Demais não é um livro impactante, não traz histórias impactantes, justamente porque tem como matéria-prima as relações humanas, o dia a dia que é comum a todos nós. Se você puder, se inscreva aqui no Bíblia, vamos trazer outros livros de contos da Alice Munro. Obrigada!